nosso tema de hoje nós vamos falar sobre uma das teorias que vem da psicologia e que tem tudo a ver com a prosperidade. É muito difícil falar do que eu vou dizer para vocês hoje, porque o tema não se esgota com o que eu vou falar. Ele é uma das vertentes, apenas isso. Existem vertentes inversas a essas e que funcionam do mesmo jeito, porém em cenários diferentes. Então eu vou apresentar uma das possibilidades e vou apresentar para vocês as pré-condições de como isso gera prosperidade. Bom, não pretendo entrar no aspecto profundo da psicologia. Eu vou entrar no aspecto prático, que é o que a gente se propõe aqui, dar toques práticos que você saia daqui e você possa praticar. A primeira coisa que você tem que entender é que limiar é uma espécie de fronteira. Fronteira. Aqui tem uma fronteira, aqui tem outra, certo? Então, essa fronteira é uma coisa que tem que estar na sua mente. Pensou em fronteira, é o que importa, tá certo? Vamos tentar trazer isso para uma outra questão. Essa fronteira está onde? Na mente. Na sua percepção. O que não existe na sua mente, não existe para você. Pegaram o conceito? Perfeito. Em forma estratégica, mercadológica, marketing, etc., percepção é praticamente tudo. Tanto é que a gente diz assim, qualidade é importante. Vocês concordam? Concorda? Não. O que importa é a qualidade percebida. Porque se eu não percebo que tem qualidade, para mim, não tem qualidade. Estão pegando o conceito? Al Ries, falando sobre isso, dizia assim, mais importante do que ser, é parecer ser. Quando você parece que é, então as pessoas acham que é. E como elas acham que é, para elas é. E elas podem não falar nada, mas elas começam a tomar decisões, a agir baseado naquilo que elas acham que é. Quando eu li sobre isso, eu estava assim, saindo da adolescência, foi há alguns poucos anos atrás. Eu estava com os meus cabelos pretos, porque eu pintei de branco, tem pouco tempo, e eu era radialista, né? E me fizeram um convite, por acaso era o dia do radialista, e a prefeitura da nossa cidade resolveu fazer uma festa para os radialistas. E o que eu fiz? Botei um terno. Naquela época eu era mais formal, como o Marcelo ali, coloquei gravata e fui para a festa. Chegando lá na festa, era num prédio, né? Assim, enorme, prédio, 2 andares. E eu cheguei na festa, a pessoa da recepção falou assim, boa noite, doutor, é por aqui, suba a escada. Eu subi. E aí fui para o 2º andar e chegou lá, gente, eu fiquei boquiaberto. Era uísque de primeira qualidade. Pensa na comida, cara, tinha. Os garçons, cara, que coisa legal. E eu lá pensando assim, né? Pô, nossa festa, ó. Mas eu olhava para um lado, não conhecia a pessoa. Olhava para o outro, não conhecia ninguém. Ninguém da minha carreira estava lá. E no centro do prédio tinha uma espécie de uma grade que dava para ver o primeiro piso. E lá no primeiro piso também estava acontecendo a festa. Aí eu fui chegando assim perto do piso, olhei lá embaixo, olha os meus colegas lá embaixo. Aí eu olhei assim, guarapanzinho, fantinha. Aí eu já peguei a garrafa assim. Certo? Aí é que eu descobri que naquele dia a prefeitura estava comemorando o dia do médico e o dia do radialista. O radialista estava lá embaixo. O que aconteceu com o porteiro? Eles estavam recepcionando
os radialistas e os médicos. Eu cheguei de terno, e os radialistas, você já viu um radialista de terno? Ele achou, na percepção dele, que um cara ensaboado, igual eu, daquele jeito, gravatinha, terninho novinho, sapato ali, engraxadinho, só podia ser médico. Ele olhou o convite? Olhou, mas ele não viu. Por quê? Eu só podia ser médico. Por favor, doutor, por aqui. Vocês acham que isso não acontece com o produto de vocês, o serviço de vocês? Aliás, você profissionalmente, não acontece? Acontece. Mas isso acontece com uma outra coisa fundamental. Fundamental. Acontece com os preços que você pratica nos seus produtos e nos seus serviços. Quando as pessoas saem de casa para comprar alguma coisa, na mente delas, elas começam a pensar assim: esse produto, esse serviço deve custar mais ou menos, não é assim? Puxem pela memória, se vocês não fazem isso. Vou comer um hamburgão. Gente, é errado comer, mas fala a verdade, gostoso, né? Vou comer um hamburgão. Aí você pensa, deve ser mais ou menos tanto, não é assim? Você diz mais ou menos tanto, mas aqui e aqui você começa a pensar em quê? Bom, se for barato, é tanto. Se for caro, é tanto. Mas mais ou menos um centro aqui é o que eu acho que eu vou pagar. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está estipulando fronteiras mentais para o preço. Você está dizendo assim, no máximo tanto, no mínimo tanto, mais ou menos tanto. Ela está dizendo, o meu limiar, a minha fronteira é de... Certo? E o que acontece na maioria das vezes? Se você começar a puxar pela memória, a quantidade de vezes que você saiu esperando comprar algo por um preço aqui, e aí você leva o dinheiro no bolso, na carteira, ou pega o seu cartão, mais ou menos tanto, você chega lá, e aí você tem assim, nossa, eu esperava que fosse R$200, que bom que foi 150. Não é assim? O que é que aquela empresa que cobrou 150 fez com você? Ela não percebeu que você estava a fim de pagar 200. Certo? Por que isso acontece? Porque a pessoa que está vendendo, está estabelecendo preço, etc., é também um ser humano. Ser humano tem emoção e razão, mas muito mais emoção do que razão. Um dos sentimentos que nós temos, terrível para a gente negociar, é o quê? O medo. Eu tenho medo de não fazer negócio, cara. Eu preciso vender pelo menos tanto no mês. Se eu não fizer esse negócio naquele tanto, como é que eu vou fazer? Não vou bater minha meta, não vou sobreviver, não é assim? Ou seja, eu estou com medo. O outro vem comprar. E nesse jogo de medo, necessidade, alguém está fazendo, alguém vai estabelecer mais ou menos ali o meio do negócio. Bom, antes da gente avançar, vamos começar a parar para pensar no negócio. Como é que acontece na vida prática financeira de quem vive com medo? Fica liso. Fica sem dinheiro, vocês não acham, não? Comece a raciocinar. Você está vendendo um negócio de R$60, de R$80. As pessoas imaginam pagar 100. Aí você vai com medo, cobra 40. Quanto é que você tem que vender para conseguir repor a margem do negócio e ganhar dinheiro? Sobrar dinheiro para você cuidar da sua saúde, dos seus relacionamentos e tal. Sobrar dinheiro para você pagar as contas. Quando? Pare e pense. Aí você pode me perguntar, afinal de contas, como é que eu posso fazer para trabalhar com o
sarrafo mais em cima, ou seja, próximo do limiar alto, tendo mais margem? Ou será que eu deveria trabalhar com limiar baixo? Qual é a mais vantajoso? O que dá mais lógica no processo? Porque eu quero dizer para vocês o seguinte: se você for ler na bibliografia, você vai ver que as duas coisas funcionam, mas cada uma delas pressupõe uma determinada situação. Como eu falei no começo aqui, hoje nós vamos falar sobre como funciona o limiar alto, tá certo? E agora, se você quiser anotar, este é o momento. Você vai começar a anotar a situação metodológica que faz você poder usufruir do limiar alto. E algumas armadilhas que você cai porque você não prepara para usufruir do limiar alto. O que você deveria fazer? Bom, a primeira coisa que você deveria fazer é entender que para você usufruir do limiar alto, você precisa cuidar dos seus sentimentos. Como é que você cuida do seu sentimento? Gerando excesso de demanda. Você só consegue atender 10, mas conseguiu 15 clientes. Aí o que acontece com você? Você começa a falar assim, alguém chega aqui pedindo desconto. Aí o que você faz? Rapaz, você me desculpe, mas tem mais 5 na fila. Se você começa a ter mais 5 na fila, o que você começa a fazer? Rapaz, eu vou vender por aquele que está me pagando o limiar mais alto, porque isso tira de mim o medo. Medo de fazer negócio favorável, certo? E qual é a nossa tendência? Eu vi isso no Brasil todo. Eu viajo o Brasil todo e vejo isso acontecendo constantemente. Nós estamos muito preocupados, normalmente, com a satisfação dos clientes, não é assim? Quer fazer negócio favorável, se preocupa em gerar excesso de demanda. Eu tenho uma estrutura que consegue atender 200 clientes por mês. Antes de você pensar em melhorar, você deveria pensar em fazer o quê? Ter uns 250 clientes. Batalhe. Excesso de demanda. Excesso de demanda gera uma série de efeitos emocionais nas pessoas, visuais nas pessoas. As coisas mais interessantes começam a acontecer quando você tem excesso de demanda. Por exemplo, quando você não tem excesso de demanda, tem gente que ouve os conselhos de Al Ries de mais importante do que ser é parecer ser. E o que eles fazem? Começam a preparar coisas que parecem que são, mesmo que não sejam. Exemplo, eu já dirigi uma rede de supermercados. O que nós fazíamos quando o supermercado ficava vazio? Enchíamos de caixas de entrega na porta do supermercado e trazíamos carros dos nossos colaboradores na porta do supermercado. O pessoal passava e falava assim, rapaz, deve estar tendo uma promoção poderosa ali. O que será que esse povo tanto compra, hein? Ô fulano, você sabe o que eles estão comprando ali? Sei não. Rapaz, não tem que ir lá ver. Deve estar dando bobeira, eu devia estar ali, está todo mundo lá, ó. Está saindo um caminhão de entrega. Sentimento, certo? Mais importante do que ser, parecer ser. Então, às vezes, você não tem a demanda, mas você tem que parecer que tem. Certo? Mas, talvez tão importante quanto parecer ser é ser. Se você puder, se preocupe em ter excesso de demanda. Quer ver um exemplo muito idiota que as pessoas fazem? Eu acho idiotice. Você está ali com a loja, aquele negócio bacana, está conseguindo atender seus 200 clientes e tem 250. Aí você começa a falar assim, está desconfortável esse negócio aqui, né? Puxa vida, está ficando apertado para o pessoal. Aí você vai falar assim, vamos fazer uma expansão para atender 400 clientes. Imediatamente começa a parecer que você está fazendo menos negócio que você precisa. E o que as pessoas fazem com você? Rapaz, quer desconto. Mais barato. Esse negócio aí não vale tudo isso não. Tem outra pessoa que faz. O que você está fazendo com um negócio desse? Você está se colocando em
Risco, em risco da margem. Margem, você está fazendo negócios que desfavorecem você. Os seus colaboradores, os vendedores, começam a ficar preocupados com você, começam a falar para você assim, rapaz, nós temos que fazer uma promoção. Nós temos que fazer uma promoção. Sabe qual é a frase mais famosa de Philip Kotler? Eu acredito que essa frase é disruptiva. Ele diz assim, promoção é a arma do desesperado. Você está fazendo a promoção, você sabe por que você está fazendo a promoção? Você está desesperado. Você tem que pagar uma conta amanhã, só tem perspectiva de ter o negócio daqui 2 meses, você está desesperado. 3 por 2. Compre 3, pague 2. Promoção, certo? E normalmente isso surge como? Quando você está parecendo que está além da quantidade de demanda que você, digamos assim, deveria estar atendendo. Isso cria um peso emocional, visual, é um negócio impressionante. Nós podemos passar horas aqui debatendo ou descrevendo esse efeito. Agora tenta imaginar, você sempre parece que tem mais gente querendo comprar de você do que você tem condição de atender. Pensa no efeito contrário. Eu bato a aposta com vocês vão subir os tarrafos. Vocês vão começar a cobrar mais. E mais interessante, os seus clientes vão começar a achar que vale. E vão começar a pagar. Impressionante um negócio desse. Por que tem gente na sua área que cobra 3, 4, 5, 10 vezes mais que você e o pessoal paga rindo? Por quê? Por quê? O principal negócio é que eles acham que vale. Entendeu a jogada? Na hora que a pessoa acha que vale, ela paga. É isso, ela paga. Então a questão é percepção, certo? As pessoas acharem que vale. Primeira coisa que você deveria fazer, gerar excesso de demanda. E fazer as pessoas perceberem que você está tendo mais demanda do que capacidade de atendimento. Elas têm que achar que você não dá conta. Elas têm que achar que elas estão na parte de trás da fila, que elas precisam de você. Se elas começarem a achar isso, elas vão começar a brigar por estar com você. Esse é o jogo interessante que acontece. Aí você vai e me diz assim, mas estamos numa crise, Wesley. É verdade. Você parece estar em crise? Vão começar a exigir desconto de você. Seja mais importante do que ser, é parecer ser. Então essa é a primeira situação. Se você gerar excesso de demanda, certo? Se você gerar excesso de demanda, você agora está habilitado a usufruir uma coisa muito interessante que só pode ser usufruída por aquele que tem excesso de demanda. O sarrafo alto, para de dar desconto, começa a cobrar um pouquinho mais, e aí eu vou fazer algumas lógicas perceptivas que nós já sabemos sobre essa questão. O que é que você deveria fazer para entender quais são os níveis de sarrafos que você pode olhar? Primeira coisa, se você vende uma coisa, você deveria entrar no mercado e começar a perguntar às pessoas que são seus clientes reais e potenciais o quanto elas acham que aquele serviço ou produto vale. Quanto que elas acham que deveria ser pago por aquilo? Vai ter gente dizendo assim, R$80. Vai ter gente dizendo 200. Porque elas estão dispostas a mais ou menos pagar aquilo. Estabeleça a média. Digamos que a média ali se fosse, considerando todas as respostas, 120. A média é aquilo que praticamente todo mundo pratica. Até que chega um doido que tem muito menos demanda do que precisa e faz a danada da promoção. Fala assim, rapaz, sei não.
120 não, 100. Aí o outro diz assim, 100 não, 80. Aí o outro diz assim, 80 não, 60. Aí daí a pouco todo mundo está perdendo dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está claro para vocês o que eu estou dizendo? Próxima situação. A partir do momento que você estabelece qual é o sarrafo baixo, digamos 80, o sarrafo alto, digamos 200 e a média, digamos, está 120, né? Pela quantidade de pessoas, digamos que seja isso. Aí o que você deveria fazer? Bom, eu sei que de 120 até 200 tem um patamar aqui que eu posso ir chegando perto do alto, certo? Do volume alto. Como é que eu faço para chegar no volume alto? Primeira situação foi o que eu ensinei no começo. Pareça ter excesso de demanda. Comece a ter excesso de demanda. Mais do que você tem a capacidade de atender, que você vai começar a subir para o alto do sarrafo. Mas existe uma jogada muito simples, que é uma jogada de percepção. Se os valores envolvidos forem baixos, as pessoas quase não percebem as diferenças. Quanto mais baixo, menos as pessoas percebem. O que eu falei no começo? O que importa é a percepção. Por exemplo, vamos supor que você esteja vendendo bala. Qual é a diferença de você comprar uma bala de 10 centavos para uma bala de, sei lá, 12 centavos? Você chega lá e fala, me dá 40 balas dessa aí. Você percebe que são 12 centavos ou 10 centavos. Mas de 10 para 12 centavos a diferença é de mais 20%. Vocês acham que uma empresa que tenha 20% a mais de margem faz diferença? Faz. Mas vamos supor que eu estou vendendo um avião, 100 milhões de dólares. Bom, 20% é muito perceptível, as pessoas percebem muito claramente. Talvez ela não vai perceber 0,2%, 0,5%, ou seja, porque ela está mais focada, os números são muito grandes, ela percebe muito claramente, né? Mas de uma maneira geral, com produtos baratos, o nível da percepção, ela varia mais ou menos a ordem de 20%, né? Então, digamos que eu esteja vendendo produtos baratos ou serviços baratos. Mais ou menos 20% é quase imperceptível. Então, se alguém está vendendo a R$10, eu poderia estar vendendo a 11. Qual a diferença disso para as pessoas? Praticamente nenhuma. Alguns podem até perceber, mas na média não faz diferença. Mas no bolso faz? Faz ou não faz? Muita diferença. Agora imagine você conseguindo praticar 5% a mais numa receita bastante considerável, sei lá, 500 mil, 5% a mais. Considera 5% a mais sem ter que comprar mais nada, vender mais nada, pagar mais comissão nenhuma, mais nada, mas 5% a mais, você ganhando isso, agora considera você fazendo isso 20 anos. O outro não fez. Quem que vocês acham que vai ficar pobre? Quem que vocês acham que vai ficar rico? Estão entendendo a lógica? Então, um belo dia você se depara com uma coisa fundamental em quem empreende, em quem faz negócios. As pessoas chegam para você e dizem assim, quanto custa? Qual é o preço? Não é isso? Se você, no momento fundamental, que é o momento de estabelecer o preço, você não estudou os limiares, ou seja, as fronteiras de percepção das pessoas, e não estabeleceu a sua fronteira um pouco mais acima, então agora você só pode usar a estratégia da fronteira do limiar baixo. Mas essa fronteira do limiar baixo pressupõe ações e estratégias radicalmente diferentes do que eu expliquei hoje aqui para vocês, e não dá para a gente explicar aqui hoje, nós vamos falar em um outro momento. Resumindo, para vocês entenderem. É muito difícil nós conseguirmos, com esforço, ganhar cada vez mais, exceto se eu, sendo pequeno, consigo trabalhar o limiar alto, certo?
Qual é a grande dificuldade que eu tenho para o limiar alto? Número 1, eu tenho que gerar excesso de demanda, porque aí tudo começa a me favorecer. Número 2, não pode parecer para o meu cliente que eu estou cobrando mais. Ou não pode parecer para ele, na percepção dele, que você está sendo careiro. Não pode. Por isso, existe uma certa fronteira de percepção. Se ele não percebe, não dá. E eu volto novamente ao supermercado. Você vai ao supermercado, você percebe claramente as diferenças de preço? Um item ou outro. Na maior parte das vezes você não percebe. Agora tenta imaginar você sendo dono do supermercado, estabelecendo preço. Por que você escolhe o limiar baixo? Você está escolhendo viver crise. Mas se for muito alto, todo mundo vai te abandonar. Então, limiar baixo, limiar alto, tem uma fronteira. A fronteira da percepção. Para você entender qual é a fronteira da percepção, você tem que fazer uma pesquisa, procurar saber até onde as pessoas percebem. E quando você fizer isso, se você for pequeno, se você não tiver os meios de fazer uma coisa que é altamente complexa, que é a estratégia do limiar baixo, você deveria, na sua humilde simplicidade, escolher o limiar alto, próximo da fronteira do preço alto. As pessoas não vão perceber, vão comprar de você, e você vai olhar o seu bolso e vai ter. Entenderam?